senador Carlos Portinho, frente a frente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cobrou explicações sobre notícias veiculadas pela velha imprensa alinhada à ditadura, que diziam que Alcolumbre estaria participando da elaboração de uma manobra juntamente com ministros do Supremo Tribunal Federal para diminuir penas de presos políticos e não permitir o debate da anistia. O senador leu a nota pública divulgada pela oposição com duras manifestações sobre a absoluta ausência de separação de poderes, bem como mencionando as manifestações públicas de ministros do Supremo Tribunal Federal sobre casos em julgamento. A nota aponta: é absolutamente inadequado que ministros do STF prejulguem eventual projeto de lei em entrevistas, manifestações públicas de magistrados que geram intimidação e insegurança, ameaçam o Estado de Direito e não encontram amparo na nossa Constituição. A defesa da democracia pelo STF deve respeitar direitos e garantias fundamentais e as decisões colegiadas dos representantes eleitos legitimamente pelo povo, observados os limites constitucionais e, sobretudo, evitando jurisprudência de exceções ou interpretações casuísticas que sepultam a segurança jurídica no país. Portinho apontou ainda que Alcolumbre teria participado das tratativas sem a anuência ou participação dos representantes eleitos pelo povo. Trago aqui, senhor presidente, a minha surpresa, porque na sua ausência, que bem foi representar o país num evento internacional de grande relevância, que foi o velório do nosso Papa Francisco, surgiu na imprensa que estaria sendo feito um acordo de que Vossa Excelência participaria junto com o STF e Hugo Mota. Não sei, não conversamos, em nenhuma reunião de liderança isso foi tratado, ou sequer cogitado. Não que não possa fazê-lo com toda a legitimidade que Vossa Excelência tem como presidente, mas me surpreende que esse assunto chegue a nós líderes aqui no Senado pela imprensa, até porque apoiamos essa eleição e estamos próximos para construir o que for melhor para o Brasil, com honestidade e lealdade no nosso trato. Por isso, atribuo a uma especulação, porque em nenhuma reunião de líderes esse assunto sequer foi cogitado, muito menos tratado. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem há anos levantando questões sobre a representatividade do Senado e até sobre a utilidade dos senadores, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. O inquérito já está no 5º relator e a renda segue confiscada, enquanto o inquérito é passado de relator em relator, sem que qualquer direito de defesa seja concedido aos investigados. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Colegas, eu quero chamar a atenção a um assunto que nas últimas 24 horas tomou os jornais e ele vem aqui do Congresso. Senhor presidente Davi, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, eu quero ler a nota pública que é assinada pelo líder da oposição, o senador Rogério Marinho, e é assinada por mim como líder do PL e dirigido a esse Senado Federal, presidente Davi. Manifestamos nossa preocupação com notícias de um acordo, senhor presidente, entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o presidente do Senado, Vossa Excelência Davi Alcolumbre, e membros do STF, como alternativa seria ao projeto de anistia aos envolvidos de 8 de janeiro. Defendemos, senhor presidente, a independência e a harmonia entre os poderes da República, atualmente fragilizadas pela ampliação excessiva de competências de um sobre o outro. A anistia é a garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição, consistindo na renúncia do Estado ao direito de punir determinados fatos, salvo, com exceção, naturalmente, da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos. Somente cabe a este Congresso Nacional, por lei ordinária, conceder a anistia e o perdão estatal. Por isso, é absolutamente inadequado que ministros do STF prejulguem eventual projetos de lei em entrevistas. Manifestações públicas de magistrados que geram intimidação e insegurança ameaçam o Estado Democrático de Direito e não encontram amparo na nossa Constituição. A defesa da democracia pelo STF deve respeitar os direitos e as garantias fundamentais e as decisões colegiadas dos representantes eleitos legitimamente pelo povo, observados os limites constitucionais e, sobretudo, evitando jurisprudência de exceções ou interpretações casuísticas que sepultam a segurança jurídica no país. A simples cogitação, senhor presidente, do projeto de lei, conforme especulado na imprensa, e eu vou tratar como especulação da imprensa, revela o reconhecimento do próprio STF, se for verdadeiro, dos seus equívocos cometidos no julgamento dos presos de 8 de janeiro, que agora carecem de convalidação, bem como demonstram o único interesse dos poderosos de ocasião, perseguir a maior liderança da história do Brasil, presidente Jair Bolsonaro, e interferir diretamente no resultado das eleições 2026. Anistia já! Assino por toda a bancada do PL, como líder do PL, junto com o senador Rogério Marinho, líder da oposição e dos partidos de oposição, esse manifesto. E trago aqui, senhor presidente, a minha surpresa, porque na sua ausência, que bem foi representar o país num evento internacional de grande relevância, que foi o velório do nosso Papa Francisco, surgiu na imprensa que estaria sendo feito um acordo em que Vossa Excelência participaria junto com o STF e Hugo Mota. Não sei, não conversamos, nenhuma reunião de liderança isso foi tratado ou sequer cogitado. Não que não possa fazê-lo, com toda a legitimidade que Vossa Excelência tem como presidente. Mas me surpreende
que esse assunto chegue a nós líderes aqui no Senado pela imprensa, até porque apoiamos sua eleição e estamos próximos para construir o que for melhor para o Brasil, com honestidade, com lealdade no nosso trato. Por isso eu atribuo a uma especulação, porque em nenhuma reunião de líderes esse assunto sequer foi cogitado, muito menos tratado. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo senador